Olá, hoje eu vou apresentar para vocês o nosso módulo 4 sobre rebanho. Quais são os objetivos do nosso treinamento? Identificar e monitorar indicadores-chave relacionados ao rebanho, utilizar das informações que nos auxiliam no fechamento produtivo e planejamento estratégico de projetos em pecuária. Falaremos também do histórico registrado na propriedade que pode ser utilizado por meio dos relatórios. O que será abordado neste módulo? Falaremos que, através de combinação de dados, mostraremos como é possível garantir maior eficiência no levantamento de informações sobre o rebanho. Também mostraremos que isso permite que a tomada de decisão seja mais assertiva, com maior lucratividade e aproveitamento da atividade agropecuária. Este módulo, nós iremos dividi-los em 3 pequenos grupos, onde o primeiro falaremos da gestão e controle do estoque de rebanho, depois falaremos do consumo de suplementos e da gestão desta suplementação, e, por último, falaremos da interação entre pastagem e rebanho. Então, iniciando aqui a nossa conversa, por que existe a necessidade de se coletar dados? Porque a gente fala muito em coletar dados. É porque nós estamos desejando aferir e melhorar o resultado zootécnico, enxergar melhor o resultado do negócio, melhorar o lucro da pecuária e ter auxílio para descobrir novas oportunidades de negócio. Somente coletando dados que a gente consegue ter informações e virar conhecimento para que possamos mudar o patamar ou mudar a estratégia, né? Então, o que é necessário fazer? Inicialmente, a gente coleta dados. Constantemente, diariamente dentro da propriedade, nós estamos coletando dados. Uma vez os dados coletados, somente depois a gente consegue transformá-los em informação. Então, a gente analisa os dados e agora ali a gente tem uma informação. Por meio disso, essa informação se transforma em conhecimento, né? Dando um exemplo para vocês aqui relacionados a rebanho, como o ganho de peso, né? Inicialmente, nós coletamos os dados, nós pesamos os animais. Temos ali o brinco e o peso e a data. Uma vez esses dados manipulados, nós temos a informação do ganho de peso ocorrido no período. Se esse ganho de peso foi bom ou foi ruim, nós só podemos inferir a partir do conhecimento. Então, através do planejamento, nós tínhamos uma meta e, como por meio do conhecimento, nós adotamos que aquele manejo foi adequado para o ganho de peso ou não. E uma vez o conhecimento já explícito, isso retorna para uma nova coleta de dados. Então, para o ano que vem, a gente vai mudar a suplementação. Temos que coletar os dados novamente para que eles virem informação e depois conhecimento, e o ciclo vai girando, né? As decisões assertivas são tomadas com base em dados concretos e precisos. A gente só pode tomar decisão uma vez que a gente tem confiança naquele dado coletado. Caso não tenha, o processo tem que ser revisto e a coleta de dados iniciar novamente, né? E por que é importante, então, a gente ter dado que vira lá conhecimento? Porque nós temos planejamentos internos na fazenda, né? Começando na ponta da pirâmide, nós temos lá o nosso planejamento estratégico. O que a gente vai fazer aqui na fazenda durante o ano? Qual é a nossa estratégia? Essa estratégia, uma vez decidida, determinada, ela passa ali para o plano tático. Então, assim, num período do mês, o que a gente vai fazer? A gente vai manejar o gado suplementando com um proteinado. Então, aquilo ali faz parte da tática daquele período ali mensal e que depois a gente vai para parte do planejamento operacional. Como vai ser distribuído o suplemento? Como vai ser manejado o rebanho? E aí a operação vai fluindo de forma que, uma vez o operacional rodando, ele vai retroalimentar o nosso plano tático e vai retroalimentar a nossa estratégia. Caso o nosso resultado não seja atingido, nós temos que rever a estratégia, chegar no nosso plano tático, chegar no nosso plano operacional para verificar se a nossa estratégia foi atendida novamente. E o que a gente deseja, né, pessoal? Sempre almejando o lucro. Propriedade rural, 99,9% vive de lucro, né? Então a gente almeja melhorar o lucro.
Dentro do benchmark da Exagro, foi demonstrado que existem correlações altas entre produção de arroba por hectare, produção de arroba por cabeça e um custeio adequado com lucro. Então, fazendas mais lucrativas, elas produzem mais arrobas e têm um custeio adequado para aquele sistema. Não quer dizer que custeio mais baixo é melhor. Custeio pode ser mais alto e a produção de arroba mais alta e a fazenda obter ótimos lucros. No treinamento aqui sobre rebanho, nós vamos abordar muito sobre como gerenciar essa produção de arroba, tá bom? Iniciando, então, nós temos o cadastro de animais. É uma etapa inicial dentro do aplicativo e que a gente precisa ter, né? O cadastro de animal, dentro do AgroHub, nós trabalhamos com lotes. Por enquanto, a gente não tem o cadastro individual. Então, nós trabalhamos com lote em cima da área. Então, o que é importante a gente ter inicialmente dentro da fazenda, né? A quantidade de animais, né? Esses animais, eles podem ser divididos em categorias de manejo, que é importante porque cada categoria de manejo tem um desempenho, né? Fêmeas têm diferentes desempenhos de machos, bezerras e bezerros têm crescimentos diferentes, em idades diferentes. Então, o sistema permite a gente cadastrar lotes de animais e cadastrar categorias de manejo para que a gente fique mais próximo possível da realidade da operação. E um outro ponto importante que a gente deve obter aí no cadastro de animais é o peso. Então, nós temos a quantidade de animais, que categoria eles estão e qual é o peso médio dessas categorias. Por meio disso, nós temos o nosso estoque de rebanho, né? Aqui distribuído em 3 fazendas, Cedro, Esperança e Itaúna, a quantidade de cabeças por categoria e o peso médio, sendo que no total a gente tem um número X de animais com um peso médio. Isso se refere ao nosso estoque de animais, né? Então, nós temos aqui o estoque de rebanho, apresentando no canto direito um resumo do número de animais que o aplicativo apresenta, mostrando aqui quantos animais por espécie, caso tenha cavalo, aparece aqui também, quantos animais a gente tem por retiro interno da fazenda, qual é o peso médio corporal do rebanho total e por fazenda, e também nós temos aqui a taxa de lotação distribuída por retiro da fazenda. Então, voltando ao ponto inicial, nós precisamos ter um cadastro bem feito dos animais dentro da sua categoria de manejo com um peso médio atualizado. Assim, a gente tem o nosso estoque de rebanho. A movimentação de rebanho é muito importante também de ser gerenciada dentro do dia a dia da fazenda, né? Por quê? A gente sabe aonde está distribuído os animais. Aqui é uma apresentação do aplicativo AgroHub e a gente sabe quantos animais tem dentro de cada lote, tá? E também essa movimentação, ela precisa ser atualizada no número de cabeças e peso médio para manter o nosso estoque atualizado e a gente também saber aonde está essa distribuição e que peso projetado estão aqueles animais, né? Cada peso existe cada projeto, né, tem metas de abate, metas de desempenho. Então a gente saber onde estão os animais por agrupação, por agrupamento de peso é um ponto importantíssimo, né? Para isso, todas as movimentações entre pastos devem ser registradas. O que a gente ganha com isso, com esse registro de operação da área? Nós temos um patamar de resposta que a gente sabe aonde os animais estão, quantos dias ele ficou pastejando, qual foi o nosso período de descanso dentro da área, né? A gente tem a taxa de lotação sempre atualizada, porque o peso está atualizado, então, o sistema já traz para a gente uma bagagem de conhecimento que, para você técnico, você consegue atuar e mudar ali a decisão interna da fazenda no plano tático, operacional ou até mesmo da estratégia. Qual a importância de se ter categoria de manejo? Por que o AgroHub, a gente tem que cadastrar os lotes de animais e associar a uma categoria? Porque é até óbvio falar, né? Mas cada categoria de manejo tem uma meta de ganho de peso. Os animais têm desempenhos diferentes de acordo com
o manejo adotado, a estratégia, a sua idade, o seu peso, né? Então, a gente sabe que bezerro ganha menos peso do que um boi adulto, um boi ali em crescimento. Um animal suplementado com ração tem desempenho esperado diferente do animal somente num manejo a pasto, com lotação alta. Então, uma vez cadastrado a categoria de manejo dentro do sistema, a gente consegue criar a curva de crescimento mensal desses animais com uma meta de peso de abate, onde o aplicativo vai te apresentar possíveis momentos de venda de animais e essa curva de peso cadastrada, diariamente o nosso rebanho vai evoluindo. Com isso, a nossa taxa de lotação vai evoluindo automaticamente. Então, com o aplicativo sempre atualizado, quando a gente for visitar aquele lote que foi pesado, por exemplo, na vacina agora de novembro, é, é possível a gente chegar ali em dezembro e, por meio dessa curva de peso, ter uma estimativa do peso real dos animais. O sistema também permite que essa categoria seja mudada, né? Que a gente faça uma evolução. Uma vez que o animal estava a pasto e a gente passou ele para uma suplementação, que a curva de ganho de peso dele vai mudar, basta ir e mudar a categoria. Aqueles animais passam a ser presentes dentro da outra categoria com um desempenho diferenciado, né? E aqui a gente consegue também averiguar o acompanhamento do desempenho dos animais e ter ganho de peso médio diário por lote. Uma vez que é feito um lançamento de pesagem em um lote, por exemplo, em novembro, e em fevereiro é feita outra pesagem daquele mesmo lote, quando é feita a atualização, fica o histórico do desempenho dos animais. Então, o AgroHub hoje permite calcular desempenho de lote. Outra vantagem de se ter categorias de manejo é facilitar no manejo sanitário. Por exemplo, a gente vai realizar a compra de protocolo hormonal para as vacas. Basta a gente puxar o número de animais dentro da categoria de vacas, a gente já tem ali o nosso estoque e faz o planejamento e consegue executar o planejamento de compra, né, de cada produto necessário aí para a reprodução. O mesmo serve para as vacinas. Quais categorias vão receber um tipo específico de vacina? Ou dosagem de vermífugo, porque a gente tem o estoque de animais e o peso médio. Então, a gente consegue, com agilidade, ter essa precisão aí na compra de medicamentos. E até mesmo de trabalhos, da execução do dia a dia, né? O lote de bezerros a gente faz 4 pesagens no ano. Onde estão os lotes de bezerros? Como tem cadastrado o lote e categoria de manejo, o usuário ali, o vaqueiro, já está ali na letra do dia a dia, mas o aplicativo demonstra, né? Eu quero que traz o lote que está nesse passo, naquele outro, naquele outro. Então, é outra funcionalidade muito prática aí de se ter as categorias de manejo cadastrado. Tipo de suplementação, né? O consumo esperado é diferente. Aqui, por exemplo, a gente tem vaca consumindo sal mineral e a gente tem bezerros consumindo CRIP. Categorias de manejo consumindo suplementos diferentes. Então, a gente tem uma facilidade, né, de poder atuar aí no planejamento de quantos animais vão receber tal tipo de suplemento, o que a gente precisa comprar, o que a gente precisa preparar aí mensal, ou diário, ou semanal, conforme o plano interno da fazenda. Uma vez, né, o estoque de animais cadastrado dentro do sistema, nós temos a possibilidade de ter a dinâmica do rebanho. O que é essa dinâmica de rebanho? São as movimentações do controle de estoque, não a movimentação interna do animal para onde ele está deslocando, mas nós passamos a ter o controle de nascimentos, que pode ser por macho ou fêmea, e período do ano, né? Então, gera-se um lançamento de nascimento dentro do AgroHub, daquele lote, então a gente tem a distribuição dos nascimentos. A gente tem também o controle de morte. A gente pode fechar indicadores de mortalidade por categoria. Uma vez que morre o animal, basta ir lá e dar um lançamento de morte. Compras. Uma vez que é realizada a compra, que a gente vai apresentar lá no módulo financeiro, o estoque de animal aumenta,
Eu realizo a compra, eu introduzo esses animais comprados. E o mesmo se repete para as vendas, né? Uma vez o animal vendido, eu dou baixa. Então, a dinâmica de rebanho, a gente passa a ter essa movimentação, né? Estoque inicial, o que comprou, o que vendeu, o que morreu. E a gente tem esse fluxo, gerando o nosso estoque médio, o estoque médio mensal, né? O nosso estoque atual, o total de compras, o total de vendas, o total de mortes, o total de animais nascidos. Então, o software faz com muita eficiência essa dinâmica do rebanho. É possível, dentro do sistema, filtrar o intervalo desejado para averiguar essa dinâmica de rebanho e ele apresenta para a gente, então, aqui, por categoria de manejo, quantos animais a gente tinha, quantos nasceram, quantos compraram, quantos morreram, quantos foram vendidos. Se tiver transferência de animal entre fazendas, no pacote multifazendas, é possível saber quantos animais entrou ou saiu naquela fazenda, até a gente chegar no nosso estoque final. Por meio desse controle de estoque, de compra e venda, o sistema calcula automaticamente a produção de arrobas. Uma vez que a gente tem o número de animais correto, o peso atualizado, o que comprou, o que vendeu, o que nasceu, o que morreu, a gente consegue gerar o cálculo de produção de arroba. O cálculo de produção de arroba é aquele importante lá para o resultado, né? Fazendas que produzem mais arrobas com um custeio adequado, elas tendem a ter resultados superiores. Então, o sistema já calcula automaticamente essa variação de arroba para os usuários. E várias informações podem ser obtidas a partir do levantamento de dados, né? Acabei de falar, produção de arroba, de boi por cabeça ou por hectare, a gente tem o GMD de lote, nós conseguimos ver a distribuição do nascimento mensal, né? Aquela fazenda ali que tem estação de monta, acumula a distribuição de nascimento, então o técnico consegue verificar se está acontecendo no momento adequado ou não, se está tendo uma distribuição durante o ano todo de nascimento e a gente precisa atuar ali dentro do planejamento. Nós temos a taxa de lotação sempre atualizada. A gente tem o lote, a gente tem o peso, a gente tem a área. Então, uma vez que a gente clica em cima do lote de animais, está ali a nossa taxa de lotação. Nós conseguimos ver também taxa de desmama, quando a gente pega um bezerro que está na categoria de bezerro mamano e passa ele para a categoria de 7 a 12 meses. Então, nós temos possibilidade de manipular os dados e ver esse número de animais desmamados, taxa de mortalidade, quantidade de animais comprados, quantidade de animais vendidos. Sobre a parte de gestão e controle, o sistema faz esse controle muito bem feito. Nós também conseguimos fazer agora um desafio, né? Nós conseguimos entregar para o cliente com muita precisão a parte de consumo de suplemento, que é um gargalo em muitas fazendas, né? Algumas já conseguem controlar muito bem o zootécnico, mas o suplemento existe uma dificuldade de se gerenciar por meio de ficha ou planilha, né? O que o AgroHub verificou, né? A parte de custo de despesa com nutrição é uma das mais altas dentro da propriedade. Ela briga ali entre os 3 maiores custos, variando com a mão de obra também e as manutenções. Então, a gente precisa ter muita eficiência no controle nutricional, né? O AgroHub permite, né, fazer o lançamento por meio do app, também pela versão web, mas por meio do app. E o formato é padronizado. Então, o coxo é o mesmo para todos os usuários, o operador de campo, o gerente, o técnico, o proprietário, né? E como esse lançamento ele é padronizado, ele não é apenas ali uma ficha que a gente precisa ficar fazendo cálculo, isso reduz tempo também de correção de possíveis imprevistos. Por exemplo, a gente chega numa visita e é controlado por meio de planilha dentro do escritório, mas o vaqueiro anota numa ficha. A gente chega, essa planilha não está atualizada. Então, a gente só vai verificar o consumo de suplemento quando for atualizada a planilha. Por meio do aplicativo, o lançamento sendo feito diariamente, constantemente, conforme o plano, o consumo já está dentro do software, então todo mundo tem acesso ao resultado, inclusive o vaqueiro. Uma vez que ele lança o sal, ele já tem o consumo ali, já aparece.
para ele, né? Então, aqui a gente tem a demonstração do aplicativo e aparecem essas perguntas, né? Nova suplementação, a data e o produto utilizado. Ele seleciona e coloca a quantidade que ele fez o lançamento, e isso pode ser feito pelo app de modo online ou offline. Então, o funcionário que vai fazer o lançamento consegue, no campo, já colocar o sal e já registrar. Aquele problema de lançar na planilha acabou. Uma vez ele lançou e sincronizou o aplicativo, já está ali todo o registro. E se a gente quiser monitorar diariamente, dependendo do tamanho da propriedade, a gente tem como averiguar diariamente como está o consumo de suplemento dos animais. Apresentando aqui a versão do app, então a pessoa seleciona o coxo, vai aparecer aqui o lançamento de qual produto, ele vai selecionar o produto, no caso aqui proteinado ou sal mineral, né? A data vai aparecer aqui em cima, ele tem a possibilidade de editar a data em até 7 dias, e ele vai escrever aqui qual foi a quantidade lançada. Aparece para ele também, como mostrado no módulo lá de infraestrutura, o acesso do coxo e qual que é a capacidade de estoque desses coxos, né? Então, ele salva e uma vez o registro já está registrado. Com isso, nós temos um relatório onde apresenta, né, a data, a quantidade de produto colocada, qual foi a unidade de medida, se for sacos, né, o produto utilizado, em que área que foi colocada, quantas cabeças receberam aquele suplemento, e aqui o peso médio dos animais, né, isso é importante para a gente ter o índice de consumo, e apresenta aqui o consumo e distribuição do consumo do produto. Então, uma vez que foi feito, colocou sal e passou ali um período, colocou sal novamente, esse período ele divide, né, o consumo pelo número de animais dentro desse intervalo de tempo. E por meio desses relatórios, a gente consegue manipular os dados e ir acompanhando. Aqui um caso de uma fazenda, né, que chama Esperança, aonde nesse ano de 2021 parou de chover mais cedo e nós tivemos que implantar ali um uso de proteinado. Então, em março e abril, era um proteinado de adaptação, com uma meta de consumo de 250 gramas por dia. Em março foi feito, iniciou a suplementação, em abril nós conseguimos chegar ali próximo à meta, né? Em maio, junho e julho, o nosso produto foi modificado com uma meta de consumo de 300 gramas. E aqui em junho, nós identificamos que o consumo ele caiu dos animais. Isso que muda o patamar da fazenda. Por quê? Porque a gente conseguiu identificar um desvio que talvez a gente não iria ver. A meta era 300, os animais não estavam consumindo a quantidade de suplementação necessária pela qualidade forrageira ali daquela época. Então, rapidamente foi feito um ajuste do suplemento para atingir a meta novamente dos 300 gramas. Em agosto, setembro e outubro, a meta nova era de 400 gramas de consumo por dia e foi feito um novo ajuste de julho para agosto, e nós conseguimos aqui em setembro atuar na meta, e em outubro o consumo caiu um pouco porque voltou a chover na fazenda, e ali a gente já teve que ir mudando o nosso proteinado para fazer uma adaptação novamente para o sal mineral. Então, este gráfico aqui, ele foi feito por meio de um relatório do AgroHub, e mostramos a grande eficiência desse controle, né? Mudamos a tomada de decisão, mudamos o patamar de gerenciamento do consumo de suplemento dessa fazenda. Fazendo agora um pouco da interação entre pastagem e rebanho, né? Nós estamos falando aqui basicamente da taxa de lotação. Nós já temos os animais cadastrados, nós temos o peso e nós temos a área cadastrada. A relação do peso do animal com os animais, nós conseguimos ter aqui a taxa de lotação da fazenda. Isso é muito importante para saber ali a capacidade produtiva, né? O suporte. A taxa de lotação é o que realmente tem em cima, mas com o manejo de pastagem, a gente pode verificar se essa taxa de lotação está acima do desejado ou abaixo, né? Aqui mostrando o relatório, a taxa de lotação é calculada automaticamente
em quilo de peso corporal por hectare, que é a unidade que o AgroHub trabalha. Para se chegar, então, para averiguar se essa taxa de lotação está adequada conforme o suporte, o aplicativo traz algumas metodologias de forma gratuita que consegue mensurar a massa de forragem para que a gente possa ter a relação do que tem de massa com o que tem de gado, né? A medição da massa de forragem, basta clicar em cima da área e selecionar a medição direta de forragem. Por meio disso, nós conseguimos fazer aqui um lançamento de medição de forragem que a gente está buscando a densidade, né? Vocês técnicos identificam muito bem aí o que é uma densidade forrageira, que é quantos quilos de capim a gente tem por centímetro e por hectare, né? Essa mensuração ela é importantíssima para a gente averiguar o nosso estoque forrageiro, né? Uma vez com a densidade calculada, o nosso objetivo é chegar na massa de forragem. A medição de altura é algo muito importante também, que o aplicativo gerencia com muita eficácia e ela pode ser lançada ou na movimentação dos animais ou por uma medição isolada de altura. Então, a gente clica em medição de altura da forragem e lança aqui a altura 1, N alturas, isso aqui vira altura 2, 3, 4, que o sistema calcula automaticamente a altura daquele pasto. Então, nós conseguimos aqui gerenciar também a altura de manejo, de entrada e de saída da pastagem. E criamos também um histórico. Nós temos um planejamento de meta de manejo, de altura de entrada e saída. Qual é o comportamento? Qual é a distribuição dessas alturas de manejo dentro da fazenda? Então, aqui a gente já tem um histórico enorme de que a altura que a fazenda vem manejando os seus pastos, ela pode estar acima do planejamento ou abaixo do planejamento. O AgroHub também, por permitir o controle, né, da densidade forrageira, que é a pesagem, né, do capim desidratado, e a gente consegue ter, dentro do Pasto Consciência, uma média do banco de dados de todos os usuários. Então, a gente consegue ter aí uma média por região, por fazenda, né, de qual que é a densidade forrageira, né? A densidade forrageira ela é importante para a massa. Por quê? Densidade é quantos quilos de matéria seca a gente tem por centímetro por hectare. Se a gente mede a altura e multiplica por essa densidade, nós passamos a ter a massa, né? E por meio da massa, a gente consegue fazer a oferta de forragem e descobrir ali qual é o nosso suporte da pastagem. Falando um pouquinho da oferta de forragem, né? O que que é? Por que a gente está gastando aqui um pouco de tempo e falando de massa de forragem? Por que o AgroHub dá atenção à massa de forragem? Porque o AgroHub trabalha em um formato diferenciado no mercado. O nosso foco é trabalhar por meio de oferta de forragem. E o que que é isso? É quantos quilos de capim está sendo ofertado para os animais. Aqui nós temos, dentro dessa imagem, nós temos o desempenho. Aqui, nós temos uma curva que é o ganho de peso animal. No eixo X, nós temos aqui a quantidade forrageira, né? Um capim desde lá muito rapado até um capim alto, já até secando, pela estrutura, o capim está em uma condição pior por ele estar passado, né? Então, o nosso ganho de peso animal, quanto mais capim a gente oferta, o nosso ganho de peso individual do animal vai aumentando. Por quê? Porque ele seleciona mais a forragem. A gente tem mais forragem disponível para o animal consumir. Só que o ganho de peso ele é uma curva que começa a cair porque a forrageira passada ela tem menos qualidade. Então, o nosso ganho de peso individual, ele deixa de ser máximo, com uma qualidade ótima, e passa a cair. Uma outra curva, só explicando aqui, né? Quando a gente tem um excesso de capim sendo ofertado, é o que a gente chama de subpastejo, né? O capim está passando, está sobrando, está perdendo. Uma outra curva que a gente tem é o ganho de peso por área.
O que é o ganho de peso por área? Eu coloco mais animais na fazenda, mais animais consumindo, a minha forrageira não consegue crescer, né? Tanto porque eu tenho mais excesso de consumo, né? Isso aqui eu chamo de superpastejo. O superpastejo chega em determinado ponto que ele cai muito abruptamente porque não tem mais capim para os animais ingerirem. Então, os animais começam a passar fome e começam até a perder peso dentro de uma possível situação da fazenda. E ele consegue ser máximo em determinado ponto de manejo, que talvez não é o ponto ideal para forragem. Aqui a gente trabalha talvez com uma extração de nutriente mais alta. E o que a gente busca? Nós estamos buscando uma oferta ideal, que não é aquela ideal para o ganho de peso individual, nem para o ganho de peso por área, mas é aquela faixa onde o capim se mantém em uma ótima qualidade, a gente mantém a nossa qualidade forrageira, o nosso ganho de peso ele passa a ser ótimo, tanto para o indivíduo quanto por área, né? A gente consegue produzir muita arroba sem degradar a fazenda e também consegue produzir muita arroba por indivíduo sem perder capim. Então, é isso que nós temos como objetivo. E, através disso, nós temos o histórico das fazendas e vamos trabalhando, mudando o patamar de decisão, né? Aqui a gente tem um histórico de uma taxa de lotação real, em um ano aqui de 2017 2018. Verificamos a oferta de forragem, que é a relação entre massa de forragem e o peso do animal, e conseguimos aqui identificar que ela estava acima de uma possível meta. E o que a gente queria? Trabalhar dentro de uma faixa. No ano seguinte, a fazenda colocou mais animais, ela aumentou a sua taxa de lotação, ela adequou a sua oferta de forragem e produziu bem mais arrobas por hectare. O que não, mais arrobas por hectare, um pouco menos por indivíduo. O que não se repetiu no ano seguinte, que ela não fez a reposição adequada e a oferta de forragem subiu e a fazenda perdeu capim. Com isso, nós chegamos na telinha de avaliação do manejo. A tela avaliação do manejo, ela faz parte de um pacote da gestão premium, mas ela permite que o usuário consiga adequar os lotes da fazenda por meio da oferta. Então, a gente tem a massa de forragem, que pode ser mensurada por medição direta ou por sensoriamento remoto. Nós temos a oferta desejada, que por meio do vínculo entre essa massa e a oferta desejada, o nosso suporte é calculado, e como a gente já tem o rebanho atualizado com peso atualizado, nós temos a taxa de lotação e o desvio entre suporte e taxa de lotação. O aplicativo já orienta se a gente precisa colocar ou retirar animais naquele módulo de pastejo. Vou apresentar aqui para vocês um case, né, real de uma fazenda que utiliza já o sistema AgroHub na parte do monitoramento aí do rebanho, né? Esse case ele foi o seguinte: eles precisavam conhecer o suporte da fazenda ao longo do ano. Então aqui a gente tem uma imagem com a distribuição da forragem mensurada pelo satélite. E a primeira pergunta que foi feita para esse case foi: os retiros suportam a lotação animal? O que eu tenho de animal cabe dentro do meu retiro? Então, estou falando de um grande grupo? Não, não cabe. Então, eu preciso redistribuir o rebanho entre os retiros. Vamos se dizer que cabe. Aí eu vou perguntar: os módulos suportam a lotação animal? Então, já estou falando de um grupo com menos pastos. Se a resposta for não, eu preciso redistribuir o rebanho. Cabe no meu retiro, mas está mal distribuído dentro dos módulos de pastejo, né? Então, uma outra pergunta que foi feita: o que eu preciso fazer para melhorar a capacidade de suporte dessa fazenda? É necessário fazer intervenções em infraestrutura da propriedade? Sim, eu consigo dividir a fazenda, colocar mais coxo, mais bebedouros, né? E aumentar a minha capacidade de suporte. Mas vamos continuar aqui o case. A fazenda ela tinha 2.470 cabeças, com peso médio aqui de 12 arrobas, e a lotação atual dela era de 492 quilos de peso corporal por hectare. No planejamento alimentar feito durante o ano, era previsto 500 quilos. Só que foi um ano ruim de chuva, a fazenda mudou um pouco ali, o momento de compra, ela antecipou um pouco a compra de gado, e o suporte da fazenda estava em 431 quilos.
Ou seja, o suporte por meio da mensuração vinda pelo satélite estava abaixo da lotação. Então, a fazenda precisava fazer alguma estratégia para poder aliviar a carga, né? Então, existia uma grande diferença de massa entre os módulos. Isso foi o primeiro ponto que ele visualizou, né? O técnico visualizou dentro da fazenda. Eu preciso redistribuir o rebanho aqui dentro dos módulos, mesmo a minha capacidade de suporte estando abaixo da lotação, eu preciso aqui, eu tenho a possibilidade de adequar os lotes aqui dentro da fazenda. Só que tinha uma dificuldade da distribuição do rebanho, né? Não é simplesmente eu pego e junto os lotes. Existe a hierarquia, existe brigas. Isso gera problemas de desempenho, né? Então tinha que ser muito bem planejado. E uma outra causa que teve foi porque não tinha previsão de compra de gado aqui em abril, maio e junho, e a fazenda realizou compra de gado nessa época. Ela antecipou a compra. Por ela ter antecipado, isso gerou um maior consumo da forragem acumulada, que gerou o suporte um pouco mais baixo, né? Essa aqui é a visualização da telinha de avaliação do manejo inicial da fazenda. Existia-se lotes com uma oferta muito baixa, aqui ele estava trabalhando com uma meta de 12, e lotes com uma oferta muito alta. Então, o que ele poderia fazer inicialmente, visto que não tinha assim, animal pronto para abate, para poder aliviar a carga? Vamos adequar aqui os módulos de pastejo, né? Então, ele criou ali planos de ação para aliviar a fazenda. Ele não poderia fazer deslocamento muito grande, então ele tinha que identificar áreas próximas para adequar esse rebanho, né? Eles pensaram em fazer um semi-confinamento, então precisou ali atuar na logística, né? Eu preciso aliviar a fazenda, eu não posso levar um rebanho muito longe de onde eles estão, e eu preciso também fazer um trato de semi-confinamento, então eu tenho que deixar próximo ali a uma logística para distribuição da ração. Não posso misturar lote nem fazer lote muito grande, porque isso é um problema interno para o desempenho. E aí foi necessário ajustar as instalações de acordo com a nova divisão da fazenda, né? Como que eu vou distribuir os lotes, como que eu vou distribuir aqui coxo para poder suplementar esses animais. Então, essas foram as ações tomadas pelo técnico, né? E outra decisão deles foi priorizar os melhores pastos de lotes para as compras de animais, uma categoria exigente, e para o segundo giro lá do semi-confinamento que não era previsto. Eu vou ter que vender mais animais, então eu vou tratar de um grupo maior. Então, isso foi feito, vou colocar esses animais em pastos melhores. E aí, a gente tinha, então, um desvio inicial muito grande e depois de um trabalho feito, foi feita aqui uma adequação dos lotes da fazenda, ajustando os desvios, né? A gente parou de ter muitos lotes com uma oferta abaixo da ideal e passamos a ter aqui desvios menores para atuar lá dentro da fazenda. E com isso, o que esse case traz, né? O que a pessoa estava, qual era o objetivo desse técnico, né? Adequando aqui a oferta de forragem para os lotes de animais. Ele estava buscando trabalhar com uma oferta ótima, evitando degradação de pasto ou evitando sobra de capim para melhorar o resultado do cliente. Então, ele identificou suporte baixo, taxa de lotação acima do suporte, necessidade de ajuste dos lotes dentro da fazenda, implantar um semi-confinamento, adequar a área de coxo para esses animais e a nova distribuição dos lotes. E com isso, o foco foi em aumentar o resultado, controlando aqui essa produção de arroba e também monitorando. Com isso, nós encerramos aqui o treinamento sobre rebanho e vou repassar com vocês os pontos importantes. O primeiro é controlar o estoque de rebanho por categoria de manejo e peso. O aplicativo faz isso com muita excelência. É possível identificar e localizar os lotes de animais e o seu peso médio dentro da fazenda. A gente consegue ter curva de peso de animal registrada, gerando a evolução do peso e a evolução da taxa de lotação dos animais. A gente consegue mensurar a altura também, né? E saber aí a evolução da massa. Eu tenho a dinâmica de compra, venda, mortes e nascimentos. Então, a dinâmica de rebanho, ela é feita automaticamente dentro do sistema.
Eu consigo calcular a produção de arroba sem ter necessidade de usar planilha, já calcula pronto dentro do sistema. Eu consigo coletar o fornecimento e cálculo do consumo de suplemento, né, um custo tão importante e que muda a tomada de decisão também, muda o desempenho dos animais. Eu consigo ter gestão do manejo de pastagem e gerar indicadores de manejo, oferta de forragem, taxa de lotação, massa de forragem, e eu consigo buscar melhorias e soluções para otimizar o resultado do cliente. Por meio de avaliação desses indicadores, a gente muda a estratégia, a gente adequa ali o que for melhor possível, dependendo de cada caso, para que o cliente tenha o melhor resultado possível dentro do seu negócio. Muito obrigado.